Eu e minha esposa viemos aqui faz exatamente 1 mês e 2 dias para Portugal, para começarmos uma igreja aqui em Portugal, amém? Por que começar uma igreja? Porque já tem tantas igrejas aqui em Portugal. Por que a gente ia começar algo novo aqui? Porque a gente tem fé que os portugueses conseguem ser totalmente comprometidos. O que eu vejo hoje na rua, eu e todos nós aqui, né, eu espero, nós convidamos pessoas diariamente. Convidamos portugueses, brasileiros, guineenses, angolanos para estudarem a Bíblia. Sim. E a maior resposta que a gente tem são de pessoas que dizem: ah, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Ou eu sou um ateu e eu não acredito em absolutamente nada. Ou até eu sou cristão, eu sou um evangélico, mas eu só vou na igreja de domingos e durante a semana eu não leio a Bíblia e eu não oro. Mas a Bíblia nos dá muita convicção, irmãos, que precisamos ser totalmente comprometidos, amém? Olha lá em Jeremias capítulo 23, versículo 23. Vamos, Lucas. A Bíblia diz, eu espero que vocês tenham uma Bíblia. Jeremias 23, 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? O que diz a Escritura? Deus, Ele é um Deus de perto e Deus, Ele é um Deus de longe. Na época que existiam muitos falsos profetas, pessoas que se diziam ser inspiradas por Deus, mas estavam longe de Deus. São pessoas que enganavam o povo de Deus. O que implica Deus estar longe? Deus estar longe implica que Deus, Ele conhece as nossas atitudes. Ele conhece as nossas ações por fora. O que implica Deus estar perto? Deus está perto por quê? Porque Ele sabe as intenções do seu coração. Deus, Ele sabe exatamente o que você está pensando nesse momento. Talvez você esteja pensando: nossa, que esse culto não tem muitas pessoas. Talvez você esteja pensando: nossa, sabe de algo, eu estou com muita fome e eu estou pensando no que eu vou almoçar depois daqui. Vamos lá. Acho que os irmãos pensam muito nisso, não? Mas Deus, Ele sabe exatamente o que você pensa no íntimo do seu coração. A conversa mais sincera que você pode ter com alguém é a conversa que você tem consigo mesmo. É a conversa mais sincera, é o que você pensa no seu íntimo. E Deus, sim, Ele é um Deus de longe. Deus requer que nós vamos à igreja, Deus requer que nós vamos estudar a Bíblia com as pessoas, requer que sejamos discípulos, mas Deus requer que façamos isso com sinceridade no coração. No nosso íntimo também, amém? Amém. Não sei se já aconteceu com vocês isso, mas você conheceu uma pessoa de longe e depois você conheceu uma pessoa de perto. E você vê que era uma pessoa totalmente diferente. Tanto pro bem quanto pro mal. Não? Eu sempre, por exemplo, gostei do Cristiano Ronaldo. Para mim, ele foi um ídolo para mim na minha adolescência. Não, o Cristiano Ronaldo, eu aqui em Portugal, eu sou fã do Sporting, não, eu torço para essa equipa, eu escolhi por livre-arbítrio, amém? E quando eu vi o Cristiano Ronaldo, eu pensava: nossa, esse cara, ele é muito arrogante. Esse cara, ele se acha muito. Eu prefiro o Messi, não? Mas, óbvio que eu não conheço o Cristiano de perto, mas ao analisar melhor a vida dele, eu vi: nossa, ele é um cara que ele tem uma namorada, não, ele é fiel à esposa, eu espero isso, não, pelo menos, não. Mas ele tem uma família, ele é um cara que, por exemplo, doa o sangue frequentemente. Eu pude ver: nossa, esse Cristiano Ronaldo, ele é um cara até que interessante, não? Mas eu acho que se eu conhecesse ele ainda mais de perto, eu talvez teria uma outra ideia do Cristiano Ronaldo. Eu e minha esposa, nós viemos lá de Londres e viemos pra cá junto com a Ellen, por exemplo, não, para começarmos a igreja aqui. E lá em Londres, na igreja, eu conheci a Ellen um pouco de longe. E eu pensava: a Ellen é uma pessoa bem legal, não, mas assim, talvez a gente é bem diferente, eu e a Ellen, não? Mas agora que a gente veio aqui pra Lisboa, eu vivo todos os dias com a Ellen, porque ela mora lá na nossa casa, não? E eu pude conhecer melhor a Ellen de perto. Amém. E agora nós acordamos e cantamos NX0, não, nas manhãs, né? Mas quando você conhece alguém de longe e depois conhece a pessoa de perto, você tem uma outra ideia de quem a pessoa seja. Eu lembro quando eu conheci a minha esposa de longe, e eu pensei: uau, que mulher espiritual e que mulher bonita. Não, eu conheci ela, eu vi ela no Instagram, eu mandei uma mensagem para ela,
Falei, nossa, você gostaria de uma saída comigo, virtual, não? E eu lembro quando eu conheci ela presencialmente numa conferência. E eu pensei, uau, que mulher incrível! Ela é muito espiritual, ela é muito bonita, não? Irmãos, eu não quero aqui passar uma imagem de longe para vocês. Eu quero falar quem eu sou. Vamos lá, Lucas. Eu quero que nós nos conheçamos de perto aqui. Ainda que a gente está usando terno, muitos de nós, ainda que a gente está aqui com a gravação e com um lugar muito bonito, eu quero conhecer um ao outro aqui no íntimo. Amém. Te conhecer de perto. Eu sou alguém que nasceu em São Paulo, sou de São Paulo, e alguém que antes, quando eu era solteiro, eu era imerso em pornografia, imerso em masturbação, todos os dias da minha vida. Eu masturbei antes de ser um discípulo. Eu lembro que antes eu ia pra festa. Eu estudei na Unicamp, lá em São Paulo, não, fiz educação física, depois tranquei, não quis mais, depois fui fazer relações internacionais na universidade, mas eu lembro que eu tinha uma vida longe de Deus. Eu era uma pessoa arrogante, orgulhosa, uma pessoa que ia pra festa, que usava muita bebida alcoólica, ficava muito ruim nas festas, e eu lembro até hoje dos meus pais indo me buscar de carro, porque eu estava muito mal numa das festas. Esse sou eu, mas pela graça de Jesus, eu estou aqui hoje, amém? Amém. Deus está longe e sabe de todas as coisas. Ele vê que vais à igreja, que trabalhas e cuidas da sua família. Mas Deus, Ele também está ao seu lado. Ele sabe o que você faz quando você está sozinho. Ele sabe o que você faz quando você vai para o banheiro. Ele sabe o que você faz quando você vai se deitar e vai dormir. Deus, Ele está do nosso lado. Ele te conhece pessoalmente, amém? Amém. Por quê? Porque Deus, Ele é onipresente. Amém. Título da pregação hoje: um Deus onipresente. Deus onipresente. Eu vou orar para a gente começar. Pai amado Deus, obrigado por estarmos reunidos aqui hoje, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado porque hoje nós podemos, Pai, meditar em Jesus Cristo. Meditar em Deus, no Senhor, que é onipresente, Pai. Eu oro hoje, Pai, para que não saiamos daqui como hipócritas, fariseus e religiosos, que vão para uma reunião, veem o que precisa mudar e saem o mesmo que entrou ou até pior, Deus. Eu oro para que hoje nós possamos sair dessa porta aqui hoje, Pai. Não porque a gente está brincando de ser igreja aqui, mas porque nós somos a igreja, Deus. Que saiamos daqui e continuemos a ser a igreja lá fora, Pai. Eu oro por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus onipresente. Antes eu era ateu. E uma das minhas maiores dúvidas era: se Deus é onipresente e Deus está em todos os lugares, então Deus está no inferno também. Era algo que eu pensava, não? E é uma pergunta válida até. Se Deus está em todos os lugares e o inferno é um espaço também, então Deus está no inferno. E de certa forma, o inferno ele não é uma ausência completa de Deus. O inferno ele é a ausência do amor e perdão de Deus. Mas olha uma escritura em Romanos capítulo 5. Pode ser um pouco paradoxal isso. Versículo 9. A Bíblia diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Em Romanos 5, versículo 9, diz o seguinte: nós somos salvos da ira de Deus. Quando você foi batizado, um dia, você não foi salvo apenas de ir para o inferno. Você foi salvo da ira de Deus. Deus, Ele sim é um Deus compassivo, amoroso e com muita paciência. Mas ao mesmo tempo, Deus não tolera pecado. Chega um momento que existe uma intolerância de Deus ao pecado. E Deus se ira. E quando nós somos batizados e tornamos cristãos, nós somos salvos dessa ira de Deus. Ou seja, sim, de certa forma, existe um aspecto de Deus no próprio inferno. Porque o inferno é a ira de Deus. E a pura justiça de Deus. Mas existe um único caminho capaz de nos livrarmos da ira de Deus. E esse caminho é Jesus Cristo, amém? Só Jesus é capaz de nos mostrar o amor de Deus e o perdão de Deus e podermos estar livres da ira de Deus, amém? Primeiro ponto, Jesus
onipresente? Vamos lá, irmão. Jesus onipresente. Você vive como Jesus? Para que nós sejamos, irmãos, salvos da ira de Deus, precisamos viver como Jesus viveu. Porque Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados, amém? Amém. Como Jesus vivia? Jesus fazia discípulos. Olha lá em João, capítulo 4. João 4, versículo 6. A Bíblia diz: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Então, o que nós possamos ver na Escritura? O caráter de Jesus era o caráter de alguém que falava com pessoas desconhecidas. Esse era o caráter de Jesus. Jesus falou com Zaqueu, Jesus falou com aquela mulher que tinha hemorragia, Jesus falou com publicanos, Jesus falava constantemente com pessoas desconhecidas na rua. Esse era o caráter de Jesus. Não sei se você tem aquele tio ou aquele avô que fala oi para todo mundo na rua. Né? Esse era um caráter de Jesus. Por quê? Porque ele falava com as pessoas. E por que ele falava com as pessoas? Porque ele sabia que ele tinha a cura para as pessoas. Não apenas uma cura física, mas uma cura espiritual. Amém? Nós hoje temos uma cura, que é a palavra de Deus. O quanto mais nós, hoje, devemos falar com as pessoas, amém? Sim. Eu não quero evangelizar pessoas na rua, ou chamar pessoas só para bater uma meta ou algum número. Eu não quero correr atrás de números. Os números correm atrás de alguém que tem um coração comprometido, amém? Amém. Eu quero chamar as pessoas, por quê? Porque Jesus fazia isso. Sim. E eu quero me parecer como Jesus. Amém. Falar do evangelho para as pessoas. Muito bom. Ah, mas esse era Jesus. Só Jesus fazia isso. Bom, vamos lá para Atos, capítulo 5. Vamos lá, Lucas. Versículo 42. A Bíblia diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Irmãos, diariamente na igreja do primeiro século, os discípulos pregavam sobre Jesus Cristo, amém? Sim. Eles iam de casa em casa. Por que eles faziam isso? Não apenas porque eles entendiam que isso era necessário para evangelizar o mundo. Eles faziam isso porque eles queriam se parecer com Jesus. Sim. Porque Jesus fazia isso. Então, para que nós sejamos salvos da ira de Deus, precisamos ter o caráter de Jesus. Sim. Porque Jesus salva. E qual era o caráter de Jesus? Jesus era alguém que falava com pessoas, amém? Acho que isso ficou bem claro. Amém. E foi muito legal a semana, porque ontem eu, minha esposa, o Danilo e a Isabela estivemos em Carcavelos, chamando pessoas na rua para estudarem a Bíblia. Não? E essa é a melhor coisa que você pode fazer com alguém na rua. Se você chega para alguém na rua e fala: olha só, Jesus te ama e você é muito especial para Deus. Aí a pessoa fala: ok, obrigado, e você nunca mais fala com essa pessoa. Isso não é o que Jesus fazia. Isso não é um evangelismo bíblico. Isso pode ser um evangelismo religioso, um evangelismo evangélico ou católico, não. Mas nós somos uma igreja da Bíblia, amém? Amém. Não somos uma igreja evangélica, igreja católica, somos uma igreja da Bíblia, amém? Amém. Ou seja, o evangelismo que é bíblico é o evangelismo que Jesus fazia. Ele andava com as pessoas. Ele chamava pessoas para seguir a Ele. E é isso que queremos fazer. Chamar pessoas para seguir a Jesus. Vamos lá, irmão. Existe um nível de comprometimento para isso. E eu tenho fé, irmãos, que Portugal será evangelizado na nossa geração. Amém. Agora, eu e Danilo ontem, e junto com a Ana, nós evangelizamos lá em Carcavelos. E o povo português é um povo aberto. Sim. É verdade. Claro que a gente encontrou brasileiros lá e vários outros países, mas encontramos portugueses também. Sim. E de ontem, de 30 minutos evangelizando, 5 pessoas deram contatos delas pra gente porque elas querem estudar a Bíblia, amém? Uau. Por quê? Porque pessoas precisam de Jesus Cristo. Amém. E é a nossa responsabilidade fazer isso, amém? Sim. Eu abandonei tudo, irmãos. Abandonei minha carreira, abandonei a minha faculdade, tudo para poder estar aqui e chamar as pessoas para estudarem a Bíblia. Amém. Só por isso. Porque eu quero ver Portugal ser evangelizado. Muito bom, E eu tenho um único apelo para todos nós aqui. Compre esse sonho comigo. Sim. Vamos evangelizar Portugal juntos. Vamos, irmão. Vamos fazer isso juntos, amém? Vamos, Amém. 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 Vamos fazer Jesus onipresente na vida de todos. Sim. Um segundo ponto
sobre o caráter de Jesus. Olha lá em João capítulo 13, versículo 4. A Bíblia diz, João 13, versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Qual era o caráter de Jesus? O caráter de Jesus era um caráter de servidão. Muito bom. Jesus era alguém humilde. Ele não era alguém que era arrogante com as pessoas, que fazia os discípulos lavarem os pés dele, ainda que os discípulos, sim, deveriam lavar os pés dele, porque ele era Jesus. Mas Jesus, ele foi humilde. Muito bom. Segundo o caráter de Jesus, que nós podemos hoje, que somos casados aqui, imitar. Vamos lá, irmão. Cuide da sua esposa como Jesus cuidou da igreja. Como Jesus cuidou da igreja? Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus serviu os discípulos. Jesus, ele de certa forma, se colocou uma posição de humildade para poder ajudar a igreja. Talvez você não seja casado ainda, amém? Vamos lá, irmão. Mas precisamos cuidar um dos outros dessa forma. Vamos. Maridos, vocês lavam os pés da sua esposa? Vamos lá, irmão. Eu acho que eu nunca lavei o pé da minha esposa. É uma experiência interessante, não? Mas qual é o ponto aqui? O ponto é a gente servir. Sim. O ponto é que se você não vive para servir, você não serve para viver. Uau. O nosso foco aqui é servir as pessoas, amém? O maior teste de humildade é quando você é injustiçado e você, mesmo sendo injustiçado, você serve a pessoa. Quando você está lá no seu trabalho e alguém comete uma injustiça contra você, fala que você fez algo que você não fez, ou fala que você deveria ter feito algo que você já tinha feito. E não sei como você se sente quando você é injustiçado, mas quando eu sou injustiçado, e eu tenho uma irmã, eu sei como que é, irmã física, não? Sim. Quando você é injustiçado, você quer fazer de tudo para falar que você está certo. Exato. Mas não foi assim com Jesus. É verdade. Jesus, quando ele foi injustiçado, ele ficou calado. Sim. E ele serviu as pessoas. Esse é o caráter de Jesus, amém? Amém. Eu lembro que, assim, o meu caráter, irmãos, minha natureza humana é fazer o mínimo de esforço possível. Essa é a minha natureza humana. E eu tenho uma tarefa lá na casa, lá em casa onde eu moro, e a minha tarefa é tirar o lixo. É tirar o saco de lixo. Parece uma tarefa simples, mas é uma tarefa chata. Ter que tirar o lixo, Vamos lá. descer. Às vezes está chovendo, você tem que colocar o lixo lá. E eu tive uma brilhante ideia. Qual foi a minha ideia? Não foi jogar pela janela, amém? Mas minha brilhante ideia foi comprar um saco de lixo desse tamanho. Assim eu não preciso tirar o lixo todo dia. Porque assim eu posso tirar o lixo de 3 em 3 dias. Não algo assim. E foi uma brilhante, pra mim foi uma ideia que, nossa, como eu não pensei nisso antes? Não é tão óbvio isso. Só que a minha esposa não achou tão legal essa ideia. Por quê? Porque fedia, né? Era um negócio gigante, parecia uma pessoa na cozinha. Um negócio desse tamanho. Não, e isso me encorajou a minha esposa. E eu tive que me arrepender. Aê. E servir a minha esposa. Amém. Precisamos servir como Jesus serviu. Sim. Porque a nossa natureza humana não é servir. Nós somos egoístas por natureza. Sim. Queremos o nosso salário, as nossas coisas, a nossa Netflix, a nossa casa. Não queremos ir no domingo de manhã às vezes pro culto. Por quê? Porque queremos ser egoístas. Sim. Mas Jesus serviu, amém? Amém. Em terceiro, característica de Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 35. A Bíblia diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Qual era o caráter de Jesus que nós precisamos imitar também? Jesus, ele amava a Deus. Sim. Ele tinha um amor por Deus. Qual foi a última vez que você se sacrificou para orar a Deus? Jesus, ele acordou de madrugada e ele era Jesus, ele não precisava orar. Ele era Jesus. Mas ele se levanta de madrugada, vai lá para a montanha e ora a Deus. Olha como Jesus amava a Deus. Esse é o caráter que precisamos ter como igreja, irmãos. Sim. Precisamos amar Deus. Isso é o mais importante de tudo. Amarmos as pessoas, mas também amarmos a Deus, amém? Amém. Agora,
para nós termos esse sacrifício para amar a Deus, muitas vezes nós não vamos querer fazer isso. Mas é super importante sacrificarmos para amar a Deus. Qual foi a última vez que você sacrificou para acordar de manhãzinha, ler a Bíblia e orar a Deus? E é isso que eu quero fazer todos os dias da minha vida. Eu quero acordar de manhãzinha, orar a Deus e ler a minha Bíblia. Amém. Sim. Segundo ponto, precisamos ser uma igreja onipresente. Como assim uma igreja onipresente? Uma igreja que está em vários lugares do mundo. Sim. Em todos os lugares do mundo, amém? Olha lá em Romanos capítulo 1, versículo 8. Precisamos ser uma igreja onipresente. A Bíblia diz: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Olha que interessante essa escritura. A Bíblia diz que naquela época dos discípulos do primeiro século, o mundo inteiro soube da fé que os discípulos tinham em Jesus Cristo. O mundo inteiro. O mundo conhecido naquela época, obviamente. Olha que interessante isso. Sim. Uma igreja onipresente é uma igreja que está no mundo inteiro, amém? Sim. É uma igreja que evangeliza o mundo. E nós somos uma igreja que temos esse sonho de evangelizar o mundo na nossa geração, amém? Nós estamos dispostos a largar o que for, a dar tudo o que nós temos para vermos o mundo ser evangelizado. Sim. Qual é o seu sonho hoje? Hoje nós somos uma igreja, irmãos, com mais de 10 mil discípulos ao redor do mundo. Sim. Com igrejas em Londres, em Paris, na Bélgica, em Bruxelas, amém? Em Estocolmo, na Suécia. A Filipa veio de Estocolmo, na Suécia, aqui. Sim. Somos uma igreja que estamos em Moscou, na Rússia. Sim. A Ana foi batizada lá em Moscou, na Rússia. Amém? A Ana aqui, ela é russa e fala português muito bem. Somos uma igreja que estamos em todos os lugares. No Brasil, em São Paulo, nos Estados Unidos, na China, onde o evangelho é proibido. Na Austrália, em vários países da África. Por quê? Porque temos um sonho de evangelizar o mundo na nossa geração, amém? Sim. Esse é o nosso sonho, porque esse foi o sonho dos discípulos naquela época. Então Vamos lá, comigo? irmão. Sim, vamos lá. Esse foi o sonho dos discípulos. Um segundo ponto que uma igreja ela deve fazer para ter essa característica de igreja, ela deve amar a Jesus, porque a igreja do primeiro século amou a Jesus. Muito bom, irmão. Ou seja, a Bíblia faz o paralelo, que Jesus é a cabeça e nós homens somos a cabeça da nossa esposa e Jesus é a cabeça da igreja. Agora, a igreja, ela também cuidou de Jesus. A igreja, ela respeitou Jesus. Assim como as esposas respeitam os maridos, amém? Amém. Então, talvez as esposas achavam que não ia ter nada para elas hoje, mas tem. Cuide do seu marido, como a igreja cuidou de Jesus. Olha lá em Apocalipse 5, versículo 11. A Bíblia diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: diga-me ao Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aqui nós sabemos que os anciãos representam a igreja e esse Cordeiro representa Jesus Cristo. Assim como a igreja respeitou Jesus Cristo, assim como a igreja ela louva Jesus Cristo, também as esposas respeitam os maridos, amém? E eu amo a minha esposa porque ela faz questão de me respeitar, amém? Tanto no privado quanto no público, tanto quando, por exemplo, quando eu vou jogar futebol, eu gosto muito de jogar futebol, não? E a minha esposa faz questão de ir lá pro jogo de futebol, me assistir, amém, a Ana, e ainda que eu não jogo tão bem, talvez em Portugal acho que eu jogo melhor, que no Brasil eu realmente não jogava tão bem, mas acho que aqui eu jogo melhor, não? Mas mesmo assim ela torce lá pra mim, amém? Porque ela me suporta, como a igreja suportou Jesus Cristo, amém? Agora, irmãos, como nós vamos evangelizar o mundo? Eu queria ler aqui últimas duas escrituras. Vamos lá, Lucas. A primeira em João capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz, João 4:1, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Uma segunda característica de uma igreja onipresente é uma igreja na qual
todos os membros são totalmente comprometidos. Todos os membros são totalmente comprometidos. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 1. Aqui nós vemos que os discípulos de Jesus batizavam muitas pessoas, amém? 1 Coríntios 1, versículo 14. A Bíblia diz: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispe e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ou seja, tanto Jesus quanto Paulo, sim, eles batizavam, mas os seus discípulos batizavam ainda mais que eles. Às vezes a gente está acostumado a ir para a igreja e achar que só o líder da igreja é totalmente comprometido. Mas essa não é a igreja do primeiro século. E essa não é a igreja que Jesus fez. Vamos lá, irmão. Uma igreja, de acordo com a Bíblia, é uma igreja que todos os membros são totalmente comprometidos, amém? Sim. Qual foi a última vez que você batizou alguém? Ou qual foi a última vez que você ensinou realmente a alguém o que é ser um discípulo de Jesus? Não apenas levar a pessoa para a igreja, ou falar que Jesus te ama, mas ensinar de acordo com a Bíblia alguém o que é ser um discípulo de Jesus. Se sua resposta foi faz uma semana, ou faz um mês, ou até faz um ano, ou até eu nunca ensinei o que é ser discípulo para alguém, ou eu nunca batizei alguém, eu quero te dar um único desafio aqui. Estude a Bíblia, ainda hoje, para que por meio da Bíblia você possa ensinar muitas pessoas. Aconteceu algo essa semana lá em casa, e basicamente o que aconteceu foi que a luz, ela acabou em casa. Eu cheguei em casa e a casa estava sem luz. E a primeira coisa que nós pensamos em fazer é ligar e desligar o interruptor, né? A força geral, não de toda a casa, né? Sim. E foi o que eu fiz. Eu cheguei em casa, eu desliguei o interruptor, que era o geral, e liguei de novo. Só que nada aconteceu. E aí eu fiquei algumas horas ligando para a EDP, que é a companhia de eletricidade, e sempre que ela falava vá para o interruptor e desligue os interruptores, eu já pensava, eu já fiz isso, então eu vou continuar a chamada aqui. Né? Até que chegou um momento que eu pensei, calma, eu desliguei o interruptor geral, mas são vários interruptores também. Né? O geral, bom, deveria desligar todos, mas eu falei, bom, vou tentar fazer isso. Eu desliguei um por um, cada interruptor, e depois liguei cada um dos interruptores e a luz voltou. Uau! Mas isso eu tirei uma lição muito espiritual dele. E a Filipa estava com a gente também. Sim. Né? Qual foi a lição espiritual? Que não adianta você desligar e ligar, ou seja, apenas mudar o interruptor principal. Cada um precisa mudar, amém? Não adianta só ter o líder da igreja comprometido, nada vai acontecer. A casa não vai ficar em escuridão. Agora, se cada um tiver o comprometimento total de fazer discípulos, aí sim a casa entra em luz, amém? Irmãos, uma igreja séria, de acordo com a Bíblia, é uma igreja que todos são comprometidos. Sim. E não são comprometidos porque correm atrás de um número, mas porque querem se parecer com Jesus Cristo Sim. também. Vamos, Lucas. Se você procura uma igreja que não vai te desafiar, uma igreja que vai se conformar com o seu conformismo, que vai acariciar o seu orgulho, uma igreja que talvez você vai para ela todos os domingos, você escuta uns Salmos 53, não, e você sai assim, nossa, eu sou uma pessoa tão boa da igreja, essa não é a igreja para você. Vamos, irmão. Vamos lá. Muito bom. Essa não é a igreja para você. Mas se você vem para uma igreja porque você quer mudar, porque você quer ter algo, você quer seguir a Bíblia, se você vai para uma igreja que quer se parecer com a igreja do primeiro século, com a radicalidade da igreja do primeiro século, então essa é a igreja para você, amém? Boa. Eu quero te pedir, junte-se a nós. Vamos lá. Sim. Vamos causar uma revolução aqui em Portugal, amém? Sim. Porque é possível, irmãos. Sim. Está acontecendo. Ou estar a acontecer. É possível. Sim. Semana que vem vamos ter a nossa conferência, como o Douglas falou e a Filipa aqui. E essa conferência é uma conferência de todas as igrejas de toda a Europa. E nós vamos estar reunidos lá em Barcelona. E de lá dessa conferência, nós vamos oficialmente ser enviados aqui para Portugal, amém? Vai ser incrível. E claro, vem mais pessoas para cá também. Vem mais 5 pessoas ainda para cá. Então, esse aqui é só o começo. Sim.
É só o começo de algo Vamos lá. incrível que está para acontecer aqui em Portugal. E não é só mais uma igreja evangélica, não é só mais uma igreja católica, é uma igreja que segue a Bíblia, né? Amém. É possível, irmãos. Isso está acontecendo. E para Deus já todas as glórias. Amém. Amém.